O assunto arrebatamento tem sido debatido há muito tempo no seio da igreja cristã. Neste vídeo você verá com base nas escrituras um estudo aprofundado sobre esse assunto. Primeiramente, é importante ressaltar que para termos total esclarecimento do assunto, precisamos olhar para toda a escritura. E depois disso teremos base para chegar a uma plena conclusão do tópico. Nesse vídeo nós vamos abordar os seguintes temas: Anticristo, arrebatamento e ressurreição. Esse estudo se dará em 2 vídeos. Se você é um entusiasta do tema, um estudioso da Bíblia, ou até mesmo um curioso, esse assunto é para você. Deixe seu comentário, curta os nossos vídeos, ajude o nosso canal a crescer e alcançar vidas para o reino de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. É importante ressaltar que Deus, em toda a sua maneira de agir, jamais deixou de revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. No que diz respeito à vinda de seu filho e à manifestação do homem do pecado, Deus também revelou os sinais dos profetas. O profeta em foco nesse estudo será o profeta Daniel. Vamos ver que o Senhor revelou de forma extraordinária o final dos tempos através deste homem de Deus. Nesse estudo vamos focar no profeta Daniel, falando sobre a estátua de Nabucodonosor e os 4 animais da visão profética. Vamos à estátua do sonho de Nabucodonosor. Está registrado no capítulo 2 de Daniel o sonho onde o rei da Babilônia contemplou uma grande estátua. É fato que esse sonho perturbou o rei, sendo solicitado pelo mesmo que os sábios do reino interpretassem o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Assim que Daniel foi levado à presença do rei, ele revelou não só o sonho, mas também a sua interpretação. O rei em sonho viu uma grande estátua, imensa e de aparência terrível, sendo seu corpo dividido em várias partes. Primeiro, temos a cabeça de ouro, seguido do peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Qual o significado disso? Ainda em Daniel, no capítulo 2, versículos 34 e 35, nós vamos ter a revelação do que esse sonho quer dizer. Enquanto estavas dormindo, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Daniel 2:44. Podemos tirar como conclusão que neste sonho o rei contempla essa estátua com diversas partes, e todas essas partes da estátua significavam reinos que viriam após Nabucodonosor, reinos humanos. Mas no final de tudo, o reino de Deus seria estabelecido e esse reino jamais passaria a qualquer outra pessoa. Esse reino duraria para sempre. Ainda no livro de Daniel, no capítulo 7, vamos ver que o profeta Daniel, no primeiro ano do reinado de Belsazar, tem uma revelação através de um sonho, onde ele vê 4 animais que irão reforçar os acontecimentos finais antes que o reino de Deus seja estabelecido. Vamos dar uma olhada nessa visão. Daniel disse: Na minha visão à noite eu vi 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei até que as suas asas foram arrancadas
e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem, e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca entre os dentes tinha 3 costelas, e lhe foi dito: levante-se, e coma quanta carne puder. Depois disso vi outro animal, que se parecia um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Vamos fazer um paralelo agora entre as visões, tanto a visão da estátua quanto a visão desses animais. Note que tanto a visão da estátua quanto a visão dos animais, ambos estão ligados, para revelar a queda dos reinos humanos e a ascensão do reino dos céus. Primeiramente temos o sonho de Nabucodonosor com a estátua, e em seguida os 4 animais. Vamos poder interligar a cabeça de ouro com o leão, o peitoral de prata com o urso, a parte dos quadris com o leopardo e a parte do ferro e ferro com barro com o último animal, que é um animal terrível. O chifre pequeno. Avançando nesse estudo, vamos falar sobre o homem do pecado, o filho da perdição, ou como alguns conhecem, o anticristo. Para todos aqueles que conhecem a Bíblia, é fato que durante a história muitos se levantaram contra o povo de Deus. É bem verdade que no final dos tempos um homem vil surgirá sobre a regência do maligno e se levantará contra Deus e contra tudo que é objeto de culto. O anticristo será o governante do mundo, mas por pouco tempo. O Senhor Deus o julgará e Cristo o vencerá com o sopro da sua boca. Vamos falar um pouco sobre ele, o que está lá em Daniel 7. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, isso a respeito do último animal, o animal terrível que Daniel não conseguiu descrever, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem, uma boca que falava com arrogância. Vamos à interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Percebe? 4 reinos. Ele me deu a seguinte explicação. Isso aqui é o anjo falando com Daniel. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Daniel capítulo 7, versículos 23 até o 25. Como eu falei anteriormente, o anticristo, o 8º rei, o rei que se levanta entre os 10, ou o chifre pequeno, o homem iníquo, o homem do pecado, ele se levantará e governará toda a terra, mas por um tempo, tempos e metade de um tempo, de acordo com a profecia, 3 anos e meio. Mas antes que Cristo venha, é necessário que os santos tenham perseverança e aguardem com paciência a vinda de Cristo. É fato que todos os salvos ficarão firmes, mesmo diante da morte, mesmo diante da perseguição. Apocalipse capítulo 13, do 1 ao 10, é uma outra referência a esse pequeno chifre, a esse rei. Começa pequeno, cresce e consegue domínio sobre a terra. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão aqui é uma referência a Satanás, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? A besta aqui é um animal selvagem, um animal poderoso,
quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes, tá vendo? Semelhante ao que nós vimos em Daniel. E blasfemas. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Se você fizer o cálculo, você vai ver que 42 meses equivalem a 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Mas quem vai adorar a besta? Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 13, do 1 ao 10. Grava isso no seu coração. Os santos vão passar por dificuldade. Os santos vão sofrer, vão ser perseguidos. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mas não tenha medo, meu irmão. O juízo vai ser estabelecido. O anticristo será julgado. E o reino de Deus será estabelecido. O tribunal julgará e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder, a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Amém? O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça, e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Amém? Percebe como é que toda a profecia está falando do povo sendo perseguido, dos santos serem maltratados, passarem por tribulações, mas no final o ancião de dias, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, ele pronunciará a sentença, ele julgará o maligno, ele julgará o anticristo, ele derrotará ele com o sopro da sua boca, e assim o juízo será estabelecido. Esta foi a primeira fase, a primeira parte desse estudo. Se você foi edificado, curta esse trabalho, compartilhe com as pessoas. Todos devem saber que em breve Cristo vem. Fique com a gente. Em breve vamos estar fazendo mais estudos sobre esse assunto. Um abraço a todos.